Você fica ali, e aí você mira, você quer aquele alvo, então você mira no seu alvo e você fica lá olhando pro alvo, esperando, dedicando tempo e dedicando esforço. E se você errar, ixi, você perdeu todo esse tempo e esforço que você estava investindo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, um canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. E aí, bora continuar no absurdo? Vamos pro próximo capítulo do livro Macho Racional, ou O Homem Racional, The Rational Male, a Bíblia dos Red Pilados, né? O livro escrito pelo Rollo Tomassi, e o próximo capítulo se chama A Teoria dos Pratos. Esse capítulo também vai ter algumas subdivisões, e o primeiro que ele fala é sobre abundância e sobre escassez. Então, sobre o que se relaciona a teoria dos pratos? O que é a teoria dos pratos? Ele fala, imagina um malabarista. O cara tá lá, né, girando vários pratos ao mesmo tempo, e aí tem, né, todos naquele palitinho, tem o prato que gira mais rápido, o prato que gira devagar, o prato que cai, o prato que fica no alto e tal. Então, ele fala que, né, imaginou, você teve a imagem ali do malabarista? Então, cada prato é uma mulher. Em essência, o que ele está falando é que, né, se você tem muitos pratos girando ao mesmo tempo, não tem problema se um prato cair, não tem problema se um prato girar mais devagar, é lógico. Vai ter prato que não vai girar com a velocidade que você quer, mas enfim, né, isso é compensado pela totalidade. O que ele fala ainda é que assim, né, esse tipo de mentalidade pode se aplicar para praticamente tudo na vida. Então, se você tiver várias fontes de renda, por exemplo, aí, né, você não passa perrengue com pouca grana, sei lá. Enfim, o que ele está querendo dizer é, tenha muitas opções. Ele fala que o que vem naturalmente para o homem, quando ele tem muitas opções, quando ele está girando vários pratinhos ao mesmo tempo, quando ele está em contato com várias mulheres diferentes, é que ele ganha confiança. Ele ganha um tipo de comportamento que faz com que ele naturalmente se sinta confiante quando vai falar com a mulherada, né? E aí os AFCs, né? Lembra do AFC? O AFC é o Average Frustrated Chump, que é o idiota frustrado médio. Né, esses caras e os betas, eles procuram o Rollo Tomassi, procuram os gurus da manosfera, procuram os PUAs, os pick-up artists, os artistas da pegação, para ganhar orientação de como que, né, eles ganham essa confiança. E aí ele já começa a relacionar esse conteúdo com algumas coisas que a gente viu nos capítulos anteriores. Então ele fala assim, você lembra da regra cardeal, da regra principal? Em um relacionamento, quem tem mais poder sobre outra pessoa é quem precisa menos dela. Então ter uma relação de necessidade com a sua parceira faz com que você se submeta, que você precise mais dela e você perde poder na regra principal. E sendo assim, né, se o cara tem lá vários pratos, na teoria dos pratos para poder girar, ele não precisa de uma mulher só. Né? Ele tem várias para poderem suprir a necessidade dele. Então ele está imune à regra cardeal, está imune à regra principal. E aí ele começa a poder agir, né, de maneira mais confiante e tal. Ele fala que o homem começa a ficar mais ousado, mais cheio de orgulho, se importando menos. E é esse tipo de comportamento, exatamente esse tipo de comportamento que os betas olham e falam, nossa, meu Deus, olha que cara alfa. Esse comportamento aparece, né? E aí, baseado no que o Rollo tá falando isso? Fontes da cabeça dele. Uma coisa que eu achei engraçada é que ele falou assim, inclusive, é desejável, né? Muito desejável que você tenha esse comportamento ousado, esse comportamento de não se importar, né? Ele chamou isso de uma técnica, cocky and funny, que significa ousado e engraçado. O cara que é engraçadão, que quer que se dane, né? Porque em teoria, né, esse é o comportamento ideal que atrai as mulheres, que as mulheres ficam conectadas contigo, elas olham pra você e falam, meu Deus, esse cara é muito cocky and funny, eu preciso estar conectada com esse cara, meu Deus, eu preciso desse cara, né? E os betas olham e falam, meu Deus, eu não consigo ser cocky and funny, eu não consigo ser ousado e engraçado. E ele fala, os betas, inclusive, né, quando eles, inicialmente, quando eles não têm esse comportamento, eles até não conseguem manter contato visual com as mulheres, eles não têm ousadia, eles não têm orgulho. Além disso, é mais fácil para você fazer demonstrações de foda-se, demonstrações que você não se importa, quando você não tem medo de perder uma pessoa. Porque, em teoria, esse é o ponto, né? Se você tem muitos pratos girando, você tem muitas fontes, então você não tem medo de perder ninguém, porque você está coberto. E ele fala que isso é muito positivo,
porque reduz, inclusive, a questão da tampa da panelite. Lembra a tampa da panelite? Né? Porque como você está em contato com várias mulheres diferentes, você não idealiza uma só. Eles usam muito lógica de jogo de videogame. Né? Então, ele fala, no jogo de videogame, né, jogos de tiro, você tem armas diferentes, né? Então ele fala assim, o problema dos caras é que os caras, eles usam muito uma lógica de sniper. O que é uma lógica de sniper? Você fica ali, e aí você mira, você quer aquele alvo, então você mira no seu alvo, e você fica lá olhando pro alvo, esperando, para poder dar o tiro perfeito, né? E dedicando tempo, e dedicando esforço, e se você errar, ixi, você perdeu todo esse tempo e esforço que você estava investindo. O ideal é que você não tenha uma lógica de sniper, é que você tenha uma lógica de 12. O sniper é a arma de alta precisão e de longo alcance. Né? Naqueles filmes é a arma que tem o telescópiozinho. Né? A 12 é o seguinte, é aquela arma que é de cano mais curto, que você faz clac, clac, bum, e o tiro da 12 ele espalha. Né? Então o que ele está falando o ideal, cara, é que você tenha uma lógica de 12. Entendeu? Porque você dá um tiro, peguem várias mulheres ao mesmo tempo. Peguem várias mulheres ao mesmo tempo. E aí, o ideal é, inclusive, que, você evite, então, né, se enfiar em um relacionamento de um longo prazo, em uma LTR, em um Long Term Relationship. Tamo aí, ó, colocando termo técnico para vocês, hein? Me acompanha nos termos técnicos. É que eu só tô colocando porque eu acho engraçado mesmo. Então, em um LTR, isso é muito complicado. Por quê? Porque a mulher percebe que ela é a única fonte de intimidade que você vai ter. Ela ganha poder sobre você, você não tem opções, você vai perdendo, você vai murchando. Você vai perdendo a coisa do cocky and funny, você vai perdendo a coisa do alpha. Vai ficando sem opções. É inclusive por isso que caras de sucesso são muito reservados para poder entrar em relacionamentos de longo prazo e em casamentos. Porque, né, vão perder as opções deles, não vão poder ficar com várias mulheres e vão naturalmente começar a perder a coisa da ousadia do homem. Acho que vamos começar a fazer algumas críticas aqui, né? Primeira coisa, gente, pessoas são pessoas, né? Pessoas não são pratos. Prato é um objeto, né? Por melhor que seja o prato, né? Por mais bonitinho que ele seja, o prato de cerâmica, com um formatinho diferente, com um desenho diferente, um prato é um objeto. Uma pessoa é uma pessoa. E sim, é possível você ter relacionamentos com pessoas diferentes ao mesmo tempo. E se isso for acontecer, em primeiro lugar, eu acho que é importante ser aberto e transparente com as pessoas, jogar aberto com as pessoas, né? Se você é o cara do relacionamento aberto, que tem, né, muitos relacionamentos ao mesmo tempo, você consegue dar atenção para várias pessoas diferentes e se dedicar a pessoas diferentes, cara, show, faz parte do jogo. Tem muita gente que é muito feliz desse jeito. Importante que os mesmos direitos que você tenha, você dê a opção para que outra pessoa tenha. E caso isso não vá acontecer, que as duas pessoas aceitem os termos do relacionamento, sabendo prós e contras, sabendo o que ganha e o que perde, estando de acordo com isso. Se as pessoas conseguem se conectar em nível profundo, de verdade, com pessoas diferentes, vai lá, cara, eu acho que tem mais é que fazer mesmo. Por que isso te faz ser cocky and funny? Por que isso faz você não se importar? Não, pra mim é o exato oposto. O que o Tomás está falando quanto mais brinquedos você tem, menos você se importa se um deles quebrar. O que eu tô falando existem pessoas com características diferentes, cada uma pode ser muito especial. O que te faz se conectar com essas pessoas precisa ser o que faz a pessoa ser única, especial e diferente. Não é sobre usar as pessoas como objetos, é sobre enxergar as pessoas como pessoas. E se você for o cara que só consegue ou a mina, que só consegue se relacionar com uma pessoa, cara, estamos no mesmo time, inclusive. Eu respeito quem consegue, né, ter vários relacionamentos ao mesmo tempo, mas no caso de me relacionar, né, tô no time do que só consegue se dedicar a uma pessoa. Ser confiante, ser cocky and funny, não se importar. Cara, existem uma série de aspectos que estão intrínsecos aqui. Eu acho que alguns deles são muito relacionados à autoestima. E se, né, autoestima é uma coisa que te prejudica nas suas relações pessoais, vai fazer o curso Cocky and Funny, de técnicas Cocky and Funny do Rolo Tomás e da Manosfera. Não, procura terapia, brother. Terapia, psicólogo, né? Porque, psicologia é uma coisa ruim, psicologia é uma coisa pra gente louca, psicologia é uma coisa pra gente frágil. Não, cara, psicologia é uma coisa que ajuda a gente a se desenvolver, a tratar traumas, a se entender, a se conectar
com outras pessoas e de maneira mais profunda com a gente. Saber o que funciona melhor pra gente se posicionar no mundo de uma maneira a extrair do mundo o que o mundo tem de melhor para oferecer pra gente. E aí ele entra numa viagem, cara, que ele começa a falar o seguinte, assim, aí ele fala que vira uma questão de seleção natural também, porque os críticos da teoria dos pratos falam que, poxa, né, mas aí como é que você vai fazer? Vai se relacionar com mais de uma mulher? E se você for falar pra mulherada que você tá se relacionando com várias, elas não vão querer se relacionar com você. E aí você vai fazer o quê? Você vai trair? Você vai agir no sigilo? Você vai fazer as coisas no segredo? Ele fala, não, cara, na realidade não. Na realidade o Rolo fala que quanto mais, né, ousado você for, mais as mulheres vão se sentir atraídas por você. Então você tem que abrir o jogo, você tem que falar pra elas que elas não são as únicas, que você é um cara que tem muitas opções. E aí, de acordo com o Rolo Tomás, elas vão falar, meu Deus, eu quero muito ficar com esse cara, ele é muito valorizado no game, nossa! De acordo com ele, né, quanto mais você demonstra que você se importa pouco, que você tem várias opções, você é um cara que, nossa, velho, que fica muito valorizado e toda mulherada vai querer ficar contigo. Eu acho que eu nem preciso começar a falar o quanto isso é absurdo, né? Isso é homem falando pra homem, né? De novo, respeito a relacionamentos abertos, acho que se você se conecta com as características reais da pessoa e consegue se conectar com várias pessoas com características que te atraem de maneira profunda, porra, legal pra caramba. Agora, é porque você tem várias opções diferentes, a mulherada vai correr atrás de você, você vai ser o cara. Vai lá, campeão. É isso sim, viu? É como se fosse uma questão de um prêmio a ser conquistado. Sabe assim, nossa, esse cara é um prêmio, porque toda mulher quer ele, então vamos pegá-lo, temos que pegar, Pokémon. E aí, pra fechar, o que ele fala é, não só isso, só toma cuidado, né? Que se você girar todos os pratos, indiscriminadamente, você também perde valor. Então não é assim, né? Gire muitos pratos, né? Tenha muitas opções, mas escolha os pratos certos. Não sai pegando todo mundo também. Tá, então de maneira muito geral é isso. Né, tenha muitas opções, porque aí você vai ser valorizado no game, vai ter autoestima, as mulheradas vão... A mulherada vai correr atrás de você. Você vai ser um cara de valor, um cara que, meu Deus do céu, um prêmio a ser conquistado. E pra mim tá muito errado. Pra mim essa coisa da objetificação das pessoas e de que o ponto de vista do Rolo é que os relacionamentos, eles são muito uma troca de intimidade física, de sexo, né? Então, pra ele, é muito isso, assim, né? Ah, putz, meu, é um problema quando a mulher vira a monopolizadora do seu sexo. Pra ele, os relacionamentos se resumem a isso, né? Não é sobre troca emocional, não é sobre acolhimento, não é sobre cuidar e ser cuidado, não é sobre amar, não é sobre bons momentos, não é sobre dar risada, não é sobre criar lembranças, não é nada sobre isso. Então, todas essas coisas que os relacionamentos têm de legais pra te oferecer, não é nada disso. Relacionamento é pra ter sexo. Na cabeça do Rolo Tomás. E na cabeça da Manosfera. E na cabeça dos Red Pills. E pra mim é muito louco isso, assim, né, cara? Essa questão, né, de girar vários pratos, assim. Cara, ele... Quando é com um homem, nossa, você é o cara de valor, você é o cara que vai ser valorizado no game, você é o cara que a mulherada vai querer correr atrás. Mas quando é as mulheres, elas são vagabundas, hipergâmicas, malditas, querem acabar com o psicológico dos homens. Tipo, de novo, né? É uma questão de objetificação, de não tratar como igual, de ser uma criatura menor, de ser um pet. Os relacionamentos para esses caras são completamente distorcidos, né? O que é admirado é outro homem. Outro cara que é fodão no game, que é um alfão, o alfão do mês, né? Como eu falei nos outros vídeos. Esse cara tem que ser valorizado, tem que ser admirado. Agora, a mulher, não. A mulher é um bicho desprezível, né? A sociedade feminocêntrica, né? Lembra disso também. Pra concluir, cara, teve um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás que fala um pouco, esteja em paz com seu próprio desejo, porque, de novo, né? O problema é que esses caras, eles tentam padronizar o que é o comportamento masculino ideal, como que o cara tem que ser cocky and funny, como o cara tem que ser ousado e engraçado, como ele não tem que se importar com as mulheres, como quanto mais opções ele tiver, menos ele vai se importar, ele vai poder se colocar de uma maneira que ele vai se transformar em um prêmio a ser conquistado pelas mulheres. Eles colocam como se esses caras fossem o pico, né, o topo do que um homem deveria ser. Quando, na verdade, não. O que o homem deve ser é o que o homem deve ser de maneira individual. Talvez para o Rolo até funcione,
ser esse cara cabaço, que não consegue se conectar de maneira profunda com ninguém. Talvez para muitos Red Pills até funcione serem esses caras cabaços, que não conseguem se conectar de maneira profunda com ninguém. Mas, meu amigo, eu e você aqui, ó, deixa eu te falar uma parada, entende o seu desejo, entende se você é um cara monogâmico, se você é um cara poligâmico, se você consegue se conectar com uma pessoa só, se você consegue se conectar com várias. E ainda que seja o caso, as coisas são maleáveis, isso pode mudar. Conversa de maneira sincera e de maneira profunda com as pessoas que você vai se relacionar. Enxerga as outras pessoas, as mulheres principalmente, como iguais, com os mesmos direitos, com as mesmas possibilidades. E em alguns aspectos, vou falar aqui, até com mais maturidade emocional. Se permita ter maturidade emocional, não se prenda a mentalidade que eles estão querendo promover, que é dos 3 aos 21 anos, né? E ficar preso ali numa espécie de adoração ao culto do homem imaturo. Isso é não viver em sociedade, isso é ser muito otário. Porque, de fato, provavelmente, se você tiver esse comportamento de girar os pratos, isso vai mudar o seu comportamento. Mas para um lugar onde você fica dessensibilizado, onde você vira uma pessoa que realmente não se importa com as outras pessoas, ou que tenta demonstrar que não se importa com as outras pessoas. E deixa eu te contar uma parada. Quando isso acontece com você, muito provavelmente o contrário também acontece. As pessoas deixam de se importar com você. E na boa, com razão. Tamo junto, gente. Um abraço!